Olá, meus amigos, tudo bem? Em julho do ano passado, de 2021, nós tivemos aí uma alteração muito importante do Código de Defesa do Consumidor, feita pela Lei 14.181, que é a chamada Lei do Superendividamento. Essa lei, basicamente, ela alterou vários dispositivos, na verdade não alterou, ela acrescentou vários dispositivos no Código de Defesa do Consumidor. E para concurso, nós precisamos entender um pouquinho isso, até porque tem sido muito cobrado aí no final de 2021 e início de 2022. É uma lei, é o tema da moda. A lei do superendividamento é o tema da moda para concursos. Todos os concursos que nós tivemos aí, desde Defensoria, Ministério Público, Magistratura, tem sido tema cobrado em direito do consumidor. E, embora não seja objeto do nosso curso aqui, nas provas discursivas e provas orais também, nesses concursos que tem prova oral, obviamente, tem sido objeto do tema do superendividamento. Então é importante nós compreendermos bem. No curso, vocês têm um material que é o material que vai, na minha opinião, resolver o problema de vocês. Ali você tem a lei, eu coloquei a lei já marcada com as palavrinhas-chave e as principais pegadinhas de provas, inclusive algumas que eu já elaborei lá, as pegadinhas já foram objeto de provas recentemente. Eu vou coletar essas questões e vou colocar para vocês terem uma ideia do que tem sido cobrado aí nas últimas provas. Então, o objetivo aqui dessa atualização, a partir desses vídeos, é só destacar, chamar a atenção de vocês, o que de fato é importante ali nesses artigos, o que vocês precisam ficar atentos no tocante à lei do superendividamento. Então, a primeira noção que vocês têm que ter é que houve acréscimos ao Código de Defesa do Consumidor. Nós poderíamos ter tido uma lei separado do superendividamento? Poderia, mas a comissão de juristas que elaborou então a lei preferiu somente alterar alguns dispositivos ou colocá-los dentro do Código de Defesa do Consumidor, mantendo assim toda a principiologia, toda a base já formada, aplicada durante vários anos, mais de 30 anos, do Código de Defesa do Consumidor. E nessa aula, nesse bloco agora, eu queria destacar um conceito muito usual, muito utilizado no superendividamento e que é objeto de prova de concurso. Tirando esse conceito, vocês vão encontrar a aplicação da lei. Então, prova objetiva, o que nós precisamos ter atenção? A letra da lei. Então é pegar aquele material que eu separei para vocês, tá aí no curso disponível para vocês, vocês vão visualizar palavrinhas-chave, detalhes, o que pode ser cobrado. Cuidado aqui porque nós temos ali audiência judicial e extrajudicial, vocês vão ver isso, né? Ou seja, conceito de superendividamento, aqui tem que ter atenção. Quais são as hipóteses que o superendividado não vai poder ser amparado pela lei? Então isso é importantíssimo, isso eu menciono lá. Então, nesse momento, depois a gente vai abordar esses artigos aí, destacando o que é mais importante, sobretudo para concurso. Nesse momento eu queria falar sobre o chamado superendividamento ativo e passivo. Isso é objeto de prova objetiva. Isso não está na lei especificamente. Você não vai encontrar na lei essa terminologia, superendividamento ativo e superendividamento passivo. O que é isso? Superendividamento, então, quando a gente fala de superendividamento, nós estamos falando de uma pessoa que não tem condições de pagar as suas dívidas. Tá? Mas não quando a gente avalia o ativo, tudo que ela recebe é muito menor do que o passivo. Ou seja, o passivo é muito maior do que tudo aquilo que ela recebe, seja salário, seja renda. E aí ela fica numa situação de super endividada. Não é endividada, porque endividado o brasileiro em regra é. Todos nós temos dívidas. A questão é se nós temos condições de pagar essas dívidas. Eu, por exemplo, tenho um financiamento de imóvel. Eu estou endividado? Estou. Tenho uma dívida. Eu estou super endividado? Aí é diferente. Então, se eu tenho condições de pagar minha dívida, se quando chega a prestação eu tenho ali uma renda para pagar aquela prestação, eu não estou super endividado. Eu estou conseguindo pagar. Então, a questão do superendividado ela é muito maior. E nós precisávamos no Brasil, então, tratar dessa figura do superendividamento. Porque na pessoa jurídica nós já temos todo um arcabouço legislativo, a lei de falência, a lei de recuperação judicial. Mas na pessoa natural, na pessoa física, nós não temos nenhum tratamento legislativo que ampare essa pessoa. Então ela fica à mercê, ela fica fora, ela é excluída, a gente vai ver isso no artigo 4º. Ela é excluída da sociedade. Então nós precisamos entender bem esses conceitos, são conceitos que caem em concurso. O que é o superendividamento ativo?
O ativo é aquela que se endivida, e se ela se endivida por ela mesma, por isso que tem a palavra ativo. Ou seja, ela compra, ela gasta, e aí ela fica super endividada. Mas aqui é fundamental a gente ter uma separação entre o ativo consciente e o ativo inconsciente. O que é isso? O ativo consciente é aquela que está de má fé. Ela sabe que vai se endividar e ela sabe que ela não vai ter recursos para pagar. Ou seja, ela sabe que ela está se endividando além do que ela pode pagar. Então ela está consciente de todo o processo. É aquela que está de má fé. Ela não está de boa fé. Porque se ela tivesse de boa fé, ela não iria se endividar. Porque ela sabe que ela não tem condições de pagar. Consciente. Superendividamento ativo consciente, tá ok? Então já vou colocar o no hoje aí para vocês, já ir visualizando e acostumando com essa nomenclatura. Veja, o ativo aqui é superendividamento ativo, que vai se dividir em superendividamento ativo consciente e o superendividamento ativo inconsciente. O que é o inconsciente? É aquele que se endivida, é ele que se endivida, porém ele não está conscientemente sabendo que não vai pagar. Ele, pelo contrário, ele quer pagar. Ele acha que ele vai pagar. Só que ele está sendo bombardeado. E aqui a gente tem a pressão da indústria do marketing, da publicidade, do assédio de consumo, tudo aquilo permeando na cabeça dele para que ele consuma, para que ele se identifique dentro de uma certa comunidade consumindo. Nós temos que lembrar que nós estamos numa sociedade e vivemos numa chamada sociedade de consumo, que preza-se e valoriza-se o consumo, em que o ter é mais do que o ser. Nós valorizamos muito mais quem tem, né? Nós olhamos a rede social e fala, cara, ele tem essa casa, ele tem esse carro, ele tem esse iPhone, ele tem isso, muito mais do que o ser, do que quem ele é. Na prática a gente está acostumado a isso, porque nós vivemos nessa sociedade. Então, isso é o ativo inconsciente. Ele acaba comprando, ele compra adquirindo, querendo pagar, mas aí ele vê que extrapolou e aí fica muito, a dívida sobe muito e ele não consegue pagar. Então é o chamado ativo inconsciente. E nós temos também, como está na tela aí, o chamado superendividamento passivo. O que é o passivo? Passivo é o seguinte, não é ele que deu causa, tá? Então imagina aquele cara parado, né? Passivo, parado. É como se o superendividamento viesse até ele. De que forma? Aconteceu o chamado acidente da vida. Imagina esse cara ficar desempregado. Não foi ele que deu causa, em regra, ao desemprego, né? No sentido, ele pode ter feito alguma coisa e ficar desempregado. Mas por que veio o superendividamento? Não é porque ele se endividou, não é porque ele comprou mais do que ele deveria. É porque ele ficou desempregado. E aquela falta daquela renda do desemprego, do salário, do emprego, é que gerou o superendividamento. Teve uma morte de alguém na família. Aquela pessoa que mantinha a família, que era o arrimo da família, aquilo causou um superendividamento naquela unidade familiar. A separação, o divórcio. Então, quando você tem uma família e tem a separação, muitas vezes um dos dois, em razão do divórcio, fica superendividado. Porque não tem mais, tem que pagar uma casa sozinha, pagar todos os pagamentos sozinhos, não tem mais a renda conjunta, né, do marido e da mulher, e etc. Então, ali você tem também um problema. Uma doença na família, uma doença que você tem que despender recursos para pagamentos médicos, pagamentos hospitalares, de tratamento, de medicamento, enfim, tudo que envolve uma doença. Isso também pode gerar o superendividamento. Então, é o chamado superendividamento passivo, tá? Então, primeira coisa, vocês têm que saber esses conceitos. Diferenciação entre ativo e passivo e lembrar que nós temos o ativo consciente e o inconsciente. Isso é fundamental, é isso que tem caído nas provas. Esses conceitos de passivo e o ativo consciente e o inconsciente. E, só para adiantar um pouquinho, o que a lei vai amparar em regra? Isso a doutrina vai dizer. A lei ampara o passivo. Então o passivo é primordial, porque não é ele que deu causa, ele precisa ser tratado, ele precisa ser amparado pela lei. E a lei vai amparar também o ativo inconsciente, tá? Em regra, o ativo inconsciente. Por quê? Porque o ativo inconsciente está de boa fé. E a boa fé vai ser uma marca da aplicação do CDC ao superendividamento.
Nós vamos ver isso também, tá? Boa-fé vai ser a marca. Falou-se em má-fé, saiba-se que não vai se aplicar o superendividamento. Então, esses conceitos são muito importantes, agarre-se a eles, porque eles são muito cobrados, tanto na prova objetiva, subjetiva e também na prova oral. A partir de agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre cada artigo, especificamente, o que vocês têm que se ater a cada artigo, e aí eu vou, em cada artigo lá, você vai ter a lista dos artigos, embaixo de cada artigo especificamente, eu vou fazer essa complementação relacionada à lei do superendividamento, tá legal? Então como é que vai funcionar? Lá no artigo 4º, por exemplo, você vai ter um anexo sobre o artigo 4º relacionado ao superendividamento, e eu vou dar a dica desses incisos que foram acrescentados ao artigo 4º. Da mesma maneira ao artigo 6º, da mesma maneira ao artigo 51, depois do artigo 54 eu vou falar do capítulo inteiro, que é o artigo 54 ao artigo 54A ao artigo 54G, que aí criou-se um capítulo próprio dentro do Código de Defesa do Consumidor, e aí acaba o direito material, que é o artigo 54, contrato de adesão, criou-se um capítulo a partir do artigo 54A ao artigo 54G. E também no artigo 104, que a gente vai ter o artigo 104A ao artigo 104G, que vai ser sobre o tratamento do consumidor, tá legal? Então essa vai ser a abordagem que eu farei desse estudo aí, tá legal? Vamos em frente para a gente entender melhor como vai ser cobrada a sua prova, a lei do superendividamento.